Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan São Motors. Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques dessa segunda-feira pós-Grenal. Grenal de ontem realizado na Arena, o Grenal dos Reservas, com a vitória do Grêmio por 1-0. Confira aí os destaques do programa de hoje. Inter não responsabiliza Nonato pela derrota e fala em aprendizado para o jogador. Odair reclama da falta de humildade de Daronco e diz que está difícil conversar com ele. Renato diz que vai colocar reservas contra o Pelotas na quarta-feira. Agora virou moda, né? O Grêmio que já garantiu a primeira posição, aí vai ter a vantagem, segundo jogo aí, na decisão do Campeonato Gaúcho. Reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio na próxima segunda deve abrir caminho para a permanência de Romildo por mais 3 anos. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo hoje, de volta, sempre animadíssimo, Darcy Filho. Lembrando que esta do presidente Romildo, em setembro, eu passei essa informação. Setembro. Uma de tantas, como tu dissesse no sábado, que o Grêmio jogaria com o time reserva. Eu dou uma por ano tá bom. Ângelo Garbassi, que não vai querer ficar atrás, vai dizer que disse alguma coisa também, com certeza. Vamos ver? É ou não é? Quinta-feira eu antecipei e vocês riram. Eu tinha razão. Esse é o pai de Ná. Não vou dizer que é fura-fura, porque tem um que não vai gostar. Se eu disser, hein, Darcy? Se eu disser que é fura-fura, tem gente que não vai gostar. Bosco Vaz. Bom, você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook, inclusive, você participa, faz o programa conosco, mandando sua mensagem, sua crítica, sua pergunta e também compartilhando. É importante que você compartilhe nos seus grupos e peço para que os amigos também compartilhem. Para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, completamos aí no último dia 2, apenas 8 meses no ar, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nas nossas coisas do Rio Grande, nos nossos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local. Tem o WhatsApp também, para você participar mandando a sua mensagem. 51, código de área, 998 15 9990. 998 15 9990. Nossos Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força é tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Bom, quem nos traz aí, tivemos o Grenal de ontem, o Grenal com a vitória do Grêmio, aquela história toda. Eu acho que valeu mais o que aconteceu antes em razão do que o próprio jogo, né? Que foi um jogo muito ruim. A situação internacional se definindo com os reservas. Ontem o Grêmio só na última hora definiu aí que também iria com os times de reserva. Mas o Darcy já tinha antecipado, já era uma decisão que já estava tomada pelo Grêmio, né? Só se fez aquele suspensezinho de Grenal como se faz sempre. Bom, mas quem nos traz o lado do Grêmio, que foi o vencedor do Grenal de ontem, é o repórter Guilherme Paz. Diante de 44 mil torcedores, o Grêmio foi a campo no Grenal 418. Invicto no Campeonato Gaúcho e sem sofrer gols em casa na competição, Renato mandou a campo uma equipe alternativa. Depois de uma semana conturbada, um jogo para recuperar a confiança. É um jogo diferente, né? A gente sabe que essa semana foi bem conturbada, digamos assim, entre aspas, né? Mas a gente espera deixar isso de lado e que possamos fazer um bom jogo e ser vitoriosos. O jogo começou acirrado. Como um Grenal, Roberto levantou o PP e levou o cartão amarelo. E na cobrança de falta, nenhum perigo para o goleiro Daniel. Mas foi Léo Gomes, que quase abriu o placar. Após escanteio, parou em grande defesa do goleiro. O Inter tentou pressionar. Na linha de fundo, Matheus Henrique perdeu para Neilton. Marcelo Oliveira, dentro da área, afastou o perigo. Aos 21, Jean-Pierre sofreu falta de Nonato. Daronco deu sequência no lance e logo depois aplicou o cartão amarelo para o camisa 33. Nonato, que ficava pendurado, e depois de uma sequência de faltas, impediu uma progressão de Matheus Henrique e levou o segundo cartão amarelo. Com um a mais, o Grêmio levou o perigo. PP entrou livre na área e parou em Daniel.
E foi justamente nesse lado do campo que o único titular do Grenal mudou a história. Léo Gomes. Em uma jogada que começa com o Matheus Henrique, a bola passa pelos pés do lateral direito. Ele, em uma triangulação com o Montoya e com o André, entra livre na área para fazer 1-0 Grêmio. Como falamos, né? Uma jogada que a gente faz bastante nos treinos, né? E quando ela sai nos jogos, acho que fica bonito, né? Contra o São José já tinha saído umas 2 jogadas que resultaram em gol e hoje também acho que fico feliz, é resultado do trabalho do grupo. Muita gente criticou, o Grêmio está trazendo um jogador do Boa Esporte, mas quando a gente traz um jogador, a gente sabe, conhece as características, não vai chegar pronto no grupo do Grêmio, entendeu? Mas levou algum tempo, nós lapidamos, o Léo, não é que ele seja 100%, ainda ele tem algumas coisas para melhorar, mas melhorou muito. Na segunda etapa, Jean-Pierre arriscou de falta, mas foi o Inter que teve as melhores chances. Paulo Miranda corta cruzamento de Trellis. E Emerson Santos, de longe, leva muito perigo. Everton e Diego Tardelli entraram para segurar a bola no campo de ataque. E deu certo. Fim de jogo, festa, dentro e fora de campo. É importante, né? Vencer o clássico, o Grenal. Clássico, acho que o mais importante é o final, né? 1-0, goleada no clássico. Então todo mundo está de parabéns hoje. A equipe deu uma caída no segundo tempo, né? Normal, mas feliz pela primeira vitória no clássico. Pois é, o que dá para dizer desse Grenal? O Internacional na sexta-feira anunciou aí com o time reserva e aí alegou o fato do Nico Lopes, que teria sido aí em função do TJD, que teria punido ele com 2 jogos para esvaziar. O Grêmio também, né, no final, ontem só criou essa expectativa, mas o Ortiz já tinha anunciado no sábado essa decisão de ser tomada pelo Grêmio, né? Ou seja, um Grenal que acabou, que não se diz que não valia nada, em termos de pontuação não valia, mas valia sempre a rivalidade, né? A rivalidade sempre o Grenal. Eu achei, Cadu, que qualquer dos dois fez certo. O Internacional usou a questão do Nico Lopes para colocar o Grêmio. E já devia ter tomado essa decisão. Usou uma desculpa, mas eu achei uma desculpa certa. Tu tem o direito de fazer isso. O Grêmio, quando viu, também disse, olha, eu também vou com as reservas, e aí minimizou o problema. Cada um defendeu o seu interesse. Eu achei bem legal, eu não vi nenhum problema nessa decisão, porque o Campeonato Gaúcho não vale nada, não quer dizer que, não é só no Grenal que eles não botam... Mas não vale nada para quem nada, vale quem nada. ganha, né? Mas o Bosco que é vereador pode me ajudar e acompanhei muito tempo como cronista e também colega na RBS, ele pode me ajudar. Eu acho que se eu tivesse adquirido o ingresso para o jogo, eu iria no Procon, porque eu fui ludibriado, porque eu fui assistir um Grenal de times, de dupla Grenal, e os dois vêm com um time alternativo. Será que eu posso entrar no Não, o Internacional deixou bem claro no sábado. Hein? Posso entrar Desculpa. no Procon ou não? O Internacional deixou na sexta. O Darcy deu informação que era evidente, era notório que o Grêmio, a partir do momento que o Internacional anunciou oficialmente que teria com o time reserva, o Grêmio não iria com o titular para arriscar uma situação de poder perder um jogo. Eu sabia que quinta-feira o público ia ser ludibriado. Eu disse aqui no programa. Eu disse, o Internacional, eu disse no programa, e vocês me chamaram de mãe de nada, eu disse que o Internacional iria com o time misto. Tu deste a tua opinião que o Inter deveria ir com o time reserva. Não. Tu deste a tua opinião, é diferente. Tu não tinha essa informação. Tu não tinha essa informação. Tu deste a tua opinião, é diferente. Inteligente ontem sim. Sim, tu chega a botar na live aqui, pra ti mesmo, o Ângelo tem sempre razão. Se tu não diz, eu sou obrigado a dizer. Eu nunca vi. Ele não diz. O dia que estava o Josias aqui, ele manda mensagem para ele mesmo. Ele manda mensagem. Eu acho uma boa, Ângelo. Deixa eu te contar. Ângelo, eu também já... Os e-mails que vem elogiando,
verdade. Não lê. Ele só lê os e-mails. Primeiro vamos cair numa outra realidade. Eu também já fiz isso. Não. Acho que está certo. E ele sabota. Ele me sabota. Primeiro vamos lá. Parabéns, tu é um cara inteligente. Não, primeiro, vamos atualizar. O programa não é por e-mail. O programa é pelas lives que ficam abertas aqui e pelo WhatsApp. Não e tem os e-mail. que vem para mim, tu mas não tem e-mail. Mas como? Mas está aberto. Tu só lê o que me anarquiza. Mas tu tem todo o direito de ler. Isso aí. Tu tem todo o direito de ler. Tá aí, tá aberto. Tem mas razão. eu vou ler o que tu escreve. Quando entrar, mas quando entrar coisa boa, a meu respeito também lê. Mas é difícil. Isso é raro. Isso é raro. Bom, mas no frigir dos ovos, claro que o Grêmio venceu o Grenal, sempre vencer é importante, né? Seja o Grenal que for, né? Agora, era um Grenal que não se perdia nada, podia ter uma consequência maior, se fosse uma goleada, enfim. E aí se analisou que o Grêmio perderia mais, porque vinha de 2 jogos aí sem vitória na Libertadores da América, e uma derrota poderia gerar uma consequência maior. Eu acho, né, que o jogo não foi tão ruim assim. Eu penso que o jogo... Mas quantas situações de gol nós tivemos, Bosco? Movimentação, mas pela perspectiva que os dois times se apresentaram com reservas, foi um Grenal movimentado. Não, mas não é porque... Quantos jogos titulares, Grenais titulares? O Grenal sempre é caracterizado pela rivalidade. Olha, a gente está acostumado, quantas coberturas fez de Grenal aí? É raro, tu conta dos dedos o Grenal que tenha sido bonito, que está bem jogado. É um jogo de catimba, é um jogo de rivalidade, é um jogo sempre feio. Então, o que tu não pode fazer é o que o Internacional fez. Dizer que ia colocar os reservas por causa do Nico Lopes. Isso sim. E não era, porque o Internacional retirou o pedido. Isso é que é errado. Claro. A estratégia de jogar com as reservas eu acho correto. A mentira, a enganação é que eu não sou favorável. Lá no Grêmio, o Renato disse, olha, mudei. Até nos encambelou aí, não, liguei para o presidente. Se não tivesse ligado para o presidente, não ia acontecer nada, iam jogar as reservas igual. E o Renato foi sincero após o jogo, dizendo, se eu entro com os titulares e perco o jogo, eu poderia ganhar. É uma crise, mas se eu perco o jogo, alguma coisa iria acontecer. E Grenal tem de tudo. Eu já contei uma vez aqui, e o Darcy sabe disso. O Minelli treinava o Grêmio e o Gilberto Tim, preparador, fez. Era um Grenal, mandaram o Baidec ir para um restaurante com esse disco de Porto Alegre. Vai para lá e só te apresenta no domingo ao meio-dia. Aí o Baidec foi lá, jantou, todo mundo viu o Baidec lá, o Baidec está fora do jogo, no outro dia o Baidec se apresentou no Olímpico ao meio-dia, jogou, o Grêmio ganhou. Mas Bosco, mais que isso, o Fabiano teve a perna engessada na quinta-feira. Celso Rotti de técnico. Teve a perna engessada. Tem uns aí que precisavam engessar a perna, cara. Não, aí engessado. Tem de Rui jogando aí, ganhando 80 contos, 100 contos, bom, 200 isso é outra coisa. Mas essas coisas de Grenal. Aí na quinta-feira, no treinamento, se uma lesão, ele aparece na sexta-feira com a perna engessada e aí no domingo ele está em condições de jogo. Então no Grenal esse jogador do Internacional que foi expulso, ele tinha que ter sido expulso antes. Sim. Agora, tu sabe que eu tenho uma tese e que não foi dito por nenhum colega da Crônica e eu vou afirmar aqui no programa. O guri, o Nonato, não tem culpa. Eu também acho. Sabe quem é o grande culpado? O Odair. Não. O Odair é o culpado. Não, deixa eu terminar, não vai me cortar. O Odair é o culpado. É o culpado da expulsão. Por quê? É um guri de 20 anos, ele já deu uma porrada no lance inicial, depois já deu um outro que já poderia ter sido expulso. Quer dizer que ele tinha que substituir por 20 minutos. Se eu sou o Odair, antes dele dar a segunda porrada no Matheus mesmo, eu tiro ele do campo e boto o cara. Garbaschi. Ele é o culpado da expulsão do Nonato. Como é que tu vai substituir um jogador com 20 minutos no primeiro tempo? Sim, aí se vê um treinador. Ainda bem que tu não é treinador. Ainda bem que tu não é treinador. Porque aí tu seria... Com 20 minutos de jogo. Então tu e o Odair tem que ficar abraçado. Porque se não tira o cara... Tu fazer isso aí, tu tá pendurado. Tu fazendo o segundo tempo, tudo bem. Agora no primeiro... No primeiro. Ele foi expulso no primeiro. Não diz isso, Garbaschi. Apesar do Odair, apesar do Odair, na visão de vocês, anti-Odair, o Internacional... Eles, né? Não, anti... Não, eles que são... Não, eu acho... Não. Eles, não é vocês, eles contra o Odair, sim. o anti-Odair,
O Internacional se classificou com o Odair e graças Lógico. a ele para a Libertadores. Lógico. O Odair está invicto, o Internacional está invicto E na ele não Libertadores. erra, Garcia. Graças ao Ele não erra. Com que Um ele jogador tem, Garbassi. inexperiente estava dando uma primeira porrada. Garbassi. Tu mesmo dissesse que ele deu a segunda e já era para ser expulso. Claro. Ele disse assim, Mas opa, isso é eu vou outra tirar o cara. coisa, Agora, o senhor Sabe qual é? Cadu, Sabe o senhor qual é o Cadu problema? prega uma coisa aqui que treinador não pode substituir com 20 minutos. Mas claro qual que é o não problema? pode. Como é que tu vai substituir um jogador com 20 minutos? Com personalidade substitui. Se quero ele é um dizer jogador assim, experiente, se ele é um jogador, e aí tu tem que botar exatamente, dar o desconto por ele ser um jogador inexperiente, não faria aquela falta de puxar. Se é um jogador experiente, não faz aquilo, Garbassi. Tira depois da primeira, porque ele deu a segunda, que já era para ser expulso. Se eu sou treinador, eu O tiro. pior é o seguinte, Aí dá- graças os a Deus que tu não é jogadores treinador. experientes também fazem isso. O pior é o seguinte, os jogadores experientes... É que ele Mas não, não, mas mas esse não, Bosco, corria mas mais não, risco. mas É que não, foi um lance seguido, um atrás do outro. não, num jogo como esse, no É que primeiro tempo, colocaram tu uma vai te preservar, situação- um jogador que tem experiente vai se preservar, não vai fazer colocaram isso. uma situação para esse garoto, o Nonato, junto ao Henrique, esse do Grêmio aí, Matheus Henrique. Matheus Matheus e Henrique. Henrique jogavam juntos. querendo dizer que os dois jogadores são iguais. Não são. Num time como o São Caetano só pode ter um bom, não pode ter dois. E o bom está no Grêmio, e o bom está no Grêmio. Não, mas eu vou discordar Não. de ti. Acho que ele é um menino que tem potencial. Deixa eu só concluir. Fez 2 ou 3 jogos, querem dizer que é igual ao Henrique. Não é melhor que o Henrique, não é. E aí ficaram acirrando uma briga de 2 caras que eram amigos. E quando esse menino do Internacional viu que estava correndo atrás, deu um pontapé no outro. Já era o segundo. Então é um equívoco. Isso aí sim o treinador tem que orientar. Isso aí faz parte da orientação. Antes do jogo e depois do jogo não adianta. Até o Odair... E no transcorrer da... Não, isso aí no transcorrer não adianta. O transcorrer tu pode fazer é substituir. Pode substituir. Pode, o Renato substituiu o Léo Moura com 10 minutos de jogo. Então, mas pro Cadu não pode substituir com 20. Quer dizer assim, ó, o Odair, por exemplo, tem um assunto que eu fiquei curioso, que ninguém não foi tratado. Eu liguei agora de noite pro treinador Odair Helman para saber. O que ele conversou com o Renato antes do jogo começar, ninguém tratou daquele assunto. Isso aí. Eu entendi assim, que eu acho que houve uma certa conversa de que talvez eles tenham sido votos vencidos até em relação à escalação de time reserva. Veja, o que tu achou que poderia ter sido, Angelo Garbassi? Eu acho que o Odair... Aquele papo do Odair... O Garbassi que não acha, o pai de Nasa Aquele papo do Odair e do Renato antes do Tu jogo. viu uma coisa, Bosco? Eu não falo e ele já sabe o que eu vou falar. É uma coisa impressionante, ele já descobre o que eu vou falar. Eu acho, e eu deduzi disso, que ele disse assim, não faz comigo o que tu fez naquele outro Grenal. 5-0 não. Não me desmoraliza. Eu não disse? O que tu acha que eles falaram, Bosco, antes do jogo? O Odair e o Renato. As coisas de sempre, né, Darcy? Olha, não vai muito. Olha, estamos os dois com os reservas. Não sei. Não judia. Sempre tapa a boca agora. É que eu vi a leitura labial do Renato dizendo, não. Eu digo, pô, o que será? Deve estar cobrando, mas aí tu tem que saber. Aí eu fui saber, eu sou repórter. Repórter é assim. E dos bons, né? Aí, e nunca deixa de ser, né? Aí professor, o que aconteceu? Não, eu fui perguntar para o Renato se na reunião da Comebol da quarta-feira, que mandarão um avião para nós irmos lá ao Paraguai, lá para a reunião, ele vai. Aí ele me disse que não vai. E eu falei para ele que eu também não ia. E que vai o meu assistente. E imagino que do Renato vai o assistente. Então, esse foi o assunto dele. Não teve nada a ver com o jogo. E aí, foi sobre a Libertadores. Então, eu estou dando uma notícia que ninguém sabe. Ninguém sabe. Tá aí, ninguém primeira mão, como sempre. Então parece E que... aí que tu visse, né? Não, do Renato. Foi. E aí, não, eu cheguei a pensar, digo... Não, eu pensei que esse não foi exatamente isso aí. Eu cheguei a pensar que era sobre a escalação. Fosse tu que decidiu, Renato? Não. Claro, mas eu interpretei assim. Mas o repórter tem que ir lá e procurar saber o que Se eu foi fosse editor de esporte e jornal, isso aqui que eu colocaria? Sim. Jornal nem existe mais. Sabe, nem existe mais, né? Não, é o e-mail, é o e-mail, é o jornal. Ou pela Telex, nós somos... Eu ou pela internet, entendeu? Sabe qual é a mensagem, então, que eu colocaria pela internet, do meu veículo de comunicação e troço? O Grenal dos Medrosos.
tanto da direção como dos treinadores. Eu não digo Essa que seria a minha mensagem eu digo principal. Que seja medrosa, eu digo Também... que é uma questão de opção de preservação. É preservação. Isso aí. Mas vocês viram aqui no programa quando eu falei que iam com o time reserva? Um Grenal que não valia absolutamente nada em termos de pontuação. Tudo bem. Ia arriscar o quê? Tudo bem, mas no fundo, um estava com medo de Claro perder que é. Mas o Renato falou isso. E o Internacional... Então tá boa a minha manchete, né? O Internacional só não sabe diz... tudo, cara. Só o Cadu que não diz isso. Não sabe tudo. Ele não dá moral. Não dá moral. 40 anos de crônica. E ele não dá moral. Não diz isso. E outra coisa que o Odair... Aí eu no meu blog lá eu escrevi sobre o Odair, que o Odair está ficando igual aos outros treinadores. Ele disse, pô, Darcy, até é bom ter me ligado e tal. Quero te dizer que, com relação ao Daronco, quero te dizer que a minha intenção não foi de reclamar da arbitragem, foi sim de dizer que o Daronco realmente precisa ser mais humilde e tal, eu acho legal isso. Eu digo, não, e a minha intenção não foi dizer que tu estava errado, o senhor estava errado nessa relação, professor. A minha intenção foi dizer que, pô, do senhor eu não esperava nenhuma observação sobre a arbitragem. E eu quero te dizer... eu falei e tal, eu quero que tu compreenda. Não, eu compreendi. E eu quero te dizer uma coisa. Não muda a minha opinião. Ele não me simpatiza muito, eu estou pouco me ligando para ele. Quem? O Daronco. Mas eu já disse aqui no programa... Eu acho e o Daronco é de Santa Maria e é muito bom tu não falar mal dele. Eu já fiz uns 6 ou 7... Eu já fiz aqui uns 6 ou 7 meses atrás, aqui nesse programa mesmo, que eu disse que o seu Daronco é um covarde. Sabe por quê? Olha que ele é grande. Olha que ele é grande, hein? Ele é grande, hein? Eu já disse que ele é covarde no seguinte sentido, ele se esconde atrás do cartão amarelo. Tem muita... Foi justa a discussão, mas tem muita situação... Ele dá excesso de cartão amarelo. Tem situações que é melhor conversar do que distribuir cartão amarelo atrás. Isto é a posição do covarde. Foi incontestável essa arbitragem do Daronco. Ele não teve um erro. Ele não teve um erro. Nessa aí, Garbassi, nessa não, aí. Essa ele dá cartão amarelo demais. Mas todos... Mas vem cá, isso é regra. Ele deu todos pela regra. O cartão... Não precisa dar tanto. E os jogadores incomodam demais a América. Não, vai tu apitar um Grenal. Eles incomodam. Vai tu apitar um Grenal, eles te botam no bolso. Grenal de reserva não tem muita incomodação. Ele, até certo ponto, foi muito prepotente. Assim como também foi mais do que justa a iniciativa da direção do Internacional em não escalar o D'Alessandro, que é reserva, mas não vai expor um jogador com a história do D'Alessandro num Grenal de reservas. Tá certo. Não, mas aí teve uma diferença aí, né? O Internacional não botou nenhum dos jogadores, nem o Sobis, nem o D'Alessandro, nenhum dos titulares e dos reservas que ficam nas partidas. Ou seja, foi totalmente... O Grêmio não. O Grêmio botou o Leonardo, que foi o autor do gol. Mas aí que tá, que é o titular. O Grêmio deixou e botou o Everton. O Diego Tardelli. Mas isso é opção, que são jogadores principais. A opção de trabalho. O argentino. A opção tu tem que respeitar. Mas o Tardelli precisa jogar. Tu olha pro Tardelli e tu vê que ele está sem ritmo. Claro. Então, tu olha pro Tardelli e ele está sem ritmo. Escalar esses jogadores é uma opção. Não significa, olha, eu vou jogar, mas não vou usar mais ninguém. Aí é outra coisa. Eu acho que. Mas esse foi o diferencial o D'Alessandro o D'Alessandro não jogou. Não é porque isso não botou reserva que pode. Não botou porque se bota e perde o Grenal, arrebenta com esse jogador. Agora, o que me impressionou ontem no Grenal, sabe o que é? Eu vi, como estão chamando, não é time reserva, mas time alternativo, e eu vi no time alternativo também padrão de jogo tipo Renato. Os caras tocando a bola, sendo que no Grêmio, no gol do Grêmio, parecia um treino de 2 toques. Bolinha para cá, bolinha para lá, e fizeram o gol como quiseram. Mas tem uma outra coisa muito importante nesse clássico Grenal que ninguém falou também. O Internacional jogou 60 minutos com 10 e não saiu nenhum jogador com cãibra, com distensão, com desconforto, com cansaço muscular ou com torção. É verdade. No último jogo, o Marinho saiu no colo de um segurança e de um médico. E o Maicon? Mas o Maicon vinha de uma lesão até. Não, mas também. Michel. E que o médico não tem que estar carregando o jogador no colo. O médico tem que estar examinando o departamento médico, saber como é que os caras chegaram lá, como é que não. Isso aqui que me chamou a atenção o Marinho também. Saiu com Isso aqui que me chamou a atenção também ontem no jogo. Acho eu, não sei se eu estou errado,
Mas eu acho que... Não, tu não acha, tu tem certeza sempre. Eu tenho certeza. Tu não acha. É difícil. Como é que tu veio no programa do Cadu, hein? Tu não acha? Eu não sei. Olha, Faz uma greve que ele não vem? Eu tenho uma coisa que eu vou te contar, que eu nunca contei no Isso é programa, amor. eu vou te contar. Eu tomo sempre antes do programa remédio pro estômago. Um Rivotril. Sempre. Eu sei o que eu vou enfrentar. Mas Tu toma eu tomo 2 para te aguentar. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Bosco. Sabe uma coisa? Eu vejo centroavante que chute a gol. Pelo mínimo eu me vem ele com acostumei. essa velha Olha aqui, ó. Vem ele E com eu velho sou mãe de papo. Ná e ele adivinha o que eu vou falar. Olha aqui, ó. Ih, já vem com essa história de centroavante. O assunto não tem nada a ver com centroavante. Eu vou dizer, pomba. Não tem nada a ver com centroavante. Tu sabe, ele parece aquela velha que antecipa a piada. Não. Antes do cara terminar, ele Mas já tá esse contando o sabe, fim da piada. Olha aqui, ó. Vai ver com centroavante diário, centroavante Não é isso. Olha aí, ó. Vem mesmo, Olha aqui, ele adivinha o que eu vou falar. Deixa o homem falar, meu, tu trouxe Ele não deixa eu terminar meu assunto. Vou te defender. Tá. Fala lá. Por favor, senhor. Fala lá. Favor. Olha aqui, ó. Eu não vi ontem, durante o jogo, nem o André, nem o Diego Tardelli darem um chute a gol. Pra mim, centroavante... Nem o Pedro Lucas. Nem o E Pedro que Lucas. centroavante é esse? Que centroavante que não chuta gol? Mas o jogo não. O jogo não teve situações de gol, foram pouquíssimos. O Internacional teve no primeiro tempo, no segundo tempo. O Grêmio teve o lance do gol. Não foi um lance de conclusões. Tá, mas centroavante não chuta nada durante o jogo. Calma, só um pouquinho. Uma bola, não tô pedindo Para muito. começar, o seu Ângelo Garbassi, Sim. o centroavante, para chutar a bola, tem que chegar nele. Não foram criadas situações de gol. Eu não sei que jogo o senhor vê. Não adianta o centroavante está lá. Imagina que o senhor gosta de centroavante aipim. Se o centroavante aipim, se a bola não chega, ele não vai chutar. Ele não vai pegar a bola embaixo do braço, pegar a bola e chutar. Mas no gol do Grêmio, naquela grande jogada, o André pifou. Pois é, Leonardo? ele é pifador. Mas o André não é um centroavante aí. Não é. Claro, O André é um cara de movimentação. ele Exatamente busca- por isso, ele meteu. Não, ele não na... chuta gol, ele é pifador. Mais uma péssima partida do André, hein? É? Mais uma má partida do André também. O André continua devendo. Outra má. O que você não fica devendo e não perde nada, aonde você for fazer a revisão do seu carro. E aí, é lá na Casa dos Pneus, Avenida Ceará 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. E você aproveita sempre as promoções que o pneu está ficando careca, está ficando desgastado. Então faça a revisão e aproveite também e troque os pneus lá na Casa dos Pneus, sempre com promoção. A promoção atual é Feirão de Pneus, Avenida Ceará 1055. Nosso Dois Toques também para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando, olha só, qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Está com aquela batidinha chata no seu carro, para-lama, para-choque, né, na porta? Então, aí você resolve lá no Martelinho de Ouro. Passe lá, o pessoal do interior, vou ir a Porto Alegre, resolve o pessoal daqui, Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Tome nota aí, Euclides da Cunha 309. Ou você liga, 51, código de área, 33 15 21 60. 33 15 21 60. Passe lá ou ligue, fale com o Marcelinho e resolva o seu problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguidinha, dando sequência aí, vendo o lado do Internacional no nosso Dois Toques de hoje. Já voltamos. Estamos aí de volta com o nosso Dois Toques, lendo as mensagens aqui. A assessoria do Ângelo Garbassi está funcionando aí, né, Bosco? Tem a assessoria do Ângelo Garbassi aí. Tu não dá moral pra ele. Tá aí a assessoria, tá aberto aqui, ó. Tá no Face. Cadu, deixa o Ângelo Garbassi falar. Aí o cara aqui, ó, o Márcio Martins Fraga. Verdade, o Garbassi viu certinho o jogo. E eu não conheço a pessoa. E o André Moreira Barcelos, que eu acho que é funcionário dele. Tu também, moço? Tem um aqui. Não, eu não conheço nenhum desses. Assessoria de não imprensa. foi encomendado. Tá funcionando. Assessoria de imprensa, que só tem comentário favorável ao Garbassi. Bom, pessoal, Mas se ele hora mesmo... extra, então, ganhando hora extra. Mas se ele mesmo comenta o que ele mesmo comenta pra ele, não precisa dizer mais nada. Bom, você nos assiste nos canais 24, 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook também você participa.
né, mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, como a assessoria do Ângelo Garbach, que isso aqui está funcionando a mesmo. Então, participe também fazendo o programa conosco. Importante que você compartilhe nos seus grupos, peço para que os amigos também compartilhem, para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande do Sul e com produção totalmente local. E tem o nosso WhatsApp também, né? 51, código de área 998 15 9990. 998 15 9990. Não tem e-mail mais, viu? E-mail não tem mais. Aqui. Só um aqui, Cadu. Nem fax. Nem fax, André... nem telex. Eu nem estou com o iPhone na mão. Ô, Cadu, olha aqui. Esse telefone é dele. André Moreira Barcelos. Onde está escrito que o treinador não pode substituir o jogador, Cadu? É funcionário dele, Claro que pode, deve. Só com 20 minutos de jogo, tu queimar a regra 3 por 20 minutos de jogo, um jogador inexperiente. Bom, mas quem nos traz aí o lado do Internacional no Grenal de ontem é o repórter Pedro Oliveira. No Grenal dos reservas, o time colorado que foi a campo não se surpreendeu com o time alternativo gremista. Não, já sabia o time que ia jogar. Tu não tem as tuas fontes? Hein? Como eles têm provavelmente algumas fontes, eu também tenho, e boas fontes. Então a gente tinha já uma certeza de qual o time iria jogar. Mas se os jogadores eram reservas, o modelo de jogo era dos titulares. O Inter se defendia com seu tripé no meio de campo e buscava sair no contra-ataque. Mas o número de faltas cometidas pelo Internacional era grande. Nonato, com apenas 21 anos e fazendo seu primeiro clássico, fez 3 faltas em menos de 10 minutos. Assim, levou 2 amarelos e, consequentemente, o vermelho. Deste jeito, o Odair Hellmann não escondeu a sua irritação com o árbitro da partida. Às vezes, os personagens, quando eles começam a ganhar muita notoriedade, quando a gente chega em cima da montanha, só tem a ladeira para cair. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu e todas as pessoas, quando a gente começa a passar um pouquinho do ponto. Então o Daronco tem que ter um pouquinho mais de humildade, porque lá dentro tá difícil de conversar com ele. Aos 29 minutos e com 1 a menos, o plano de jogo colorado começou a mudar. Agora se defendia muito mais. Logo 13 minutos depois, em uma jogada de toque de bola gremista, Leonardo achou espaço dentro da defesa do Inter e abriu o placar. Grêmio 1-0. Eu acho que o gol a gente levou num detalhe, né? Que talvez a gente tivesse acompanhado ali, não tinha saído o gol. Claro que não é desculpa um a menos, mas tem que correr mais, tem que lutar mais. Isso fez com que a gente tomasse o gol. Para o segundo tempo, o Inter veio diferente. Com Trellis no lugar de Pedro Lucas, o time de Odair Hellmann buscava o empate. Mas as chegadas na meta tricolor não tinham eficiência e o clássico terminou 1-0 para o Grêmio. Claro, jogar o Grenal sempre é importante, é bom, sempre é maravilhoso, mas nada mudou, agora é trabalhar. Faltou detalhe, né? Ali na frente a gente conseguiu concluir, mas eu acredito que a gente fez um bom jogo, como você falou, com um jogador a menos. A expulsão de Nonato comprometeu o jogo do Internacional, mas isso não muda o futuro do garoto. Com apenas 21 anos, esta expulsão pode ser um marco na sua carreira. Por isso esses jogos e também por isso o uso de todos, a confiança de todos os jogadores. Nonato é um menino realmente, como Pedro, como Sarrafiore, que vão crescer, vão precisar desses jogos para evoluir. É esse tipo de jogo e esse tipo de situação que vai dando experiência, vai dando casca para o jogador. Jogar um Grenal na casa do adversário, numa equipe, né, que joga da mesma maneira há muito tempo, faz todo o grupo crescer, faz esses jogadores, principalmente esses mais jovens, que foi o caso do Nonato, evoluírem, crescerem e amadurecerem como atletas. Então, tenho certeza que para ele isso foi... ele vai aprender com isso, né? Ele vai aprender, ele é um jovem ainda. Então passou por uma experiência hoje, vai fazer uma leitura, vai olhar os lances para ver se foi um pouco mais incisivo ou se não foi, e que vai servir de parâmetro para as outras atuações e para o crescimento do Nonato, com certeza. Essa foi a posição do Odair, inclusive, né? Que ele nem vai responsabilizar, nem pode responsabilizar o garoto por isso, né? O primeiro Grenal, aquela ansiedade, eu escutava o Darley até
ontem, não me lembro qual é a rádio que eu escutava, o Danley, eles falavam exatamente sobre isso, essa ansiedade do jogador, que depois, com o tempo, né, com a sequência de Grenais, tu vai amenizando isso aí. Mas imagina um menino de 20 anos jogar um Grenal. É evidente que tu vai ter essa ansiedade, tu vai querer mostrar, tu vai querer fazer, e a falta de experiência, eu acho que está certo. E até achei injusta, olha, nas redes sociais aí, as críticas que fizeram esse menino, o torcedor colorado, muita gente defendendo, né? O próprio Matheus Henrique foi lá, eles jogaram junto, foi lá, e para te ver que jogo não tem amigo, não tem irmão, não tem nada, né? E a jogada das expulsões foi em cima de quem? Em cima exatamente do amigo dele. Depois foi lá, eu acho que gesto espetacular, foi lá, abraçou, foi até o vestiário do Internacional, né? É um menino, então as coisas... Isso vai servir de aprendizado, não tem... Eu não dou aí poucos meses para que esse menino seja titular no time internacional. Mas essa mudança, o Pedro trouxe, Pedro Oliveira trouxe aí essa questão da reportagem, o Internacional chegou e a maneira do Inter jogar o tripé, mas o Internacional foi melhor no segundo tempo, mesmo com 10 homens, porque desarmou o tripé do Internacional, ficou com 2 homens na frente da área, isso aí fez com que o Internacional se compactasse mais e teve, o Internacional iniciou bem o primeiro tempo, foram 5, 10 minutos, 15 minutos, depois o Grêmio acabou tomando conta, o Internacional recuou, mas o segundo tempo do Internacional teve até chance de gol. Né? Foi um time que mais fechado, mais compactado, e aí com 1 a menos. O que me chamou a atenção é que é justificável até, mas dos 29 até os 50 minutos de jogo, é justificável, estou dizendo. O Grêmio teve 84% de posse de bola e o Internacional 16%. Então, o Grêmio passeou em campo quando estava 11 contra 10. Agora, no segundo tempo, surpreendentemente, o Internacional, com menos jogadores em campo, ultrapassou o Grêmio, porque parece que o Grêmio fez 1-0 e procurou garantir 1-0. Ô, Darcy, tu que tem anos de reportagem, mais do que eu. Sim, claro. É parelho. Agora você está fazendo questão de dizer que o amanhã. Não, mas é que tu começou lá no Santa Maria, coisa e tal. Quando ele fala assim em posse de bola, todo mundo, tanto de posse de bola. Olha, sinceramente, cara, eu acho que a posse de bola sem ser pra frente, sem agredir. Está mais do que provado que a posse de bola não ganha jogo. Está mais do que provado. Fica tocando, até compreendo. Toca para que abra uma movimentação para os caras entrar. Mas tu precisa fazer tem que ter essa explicação. É por isso que quando os caras vêm com a estatística do jogo, essa para mim não serve. Claro, tem posse de bola, o futebol se decide pela técnica, pela habilidade, pela criatividade do atleta. Não é pelo número de toque de bola que tu dá para o lado. Não é. O Grêmio jogou contra 10 durante 60 minutos e não foi superior. Não foi superior. Porque o Internacional é um time de mais força do que técnico. Por mais que tenha trocado de bola, não foi superior. Não foi o Internacional não saiu ninguém com a língua de fora. Eu não sei por que recuou tanto. O Grêmio estava com 11, o Internacional com 10. O Grêmio recuou ou o Internacional empurrou o Grêmio? Esse negócio da estatística, nem uma coisa nem outra. É igual a do Internacional compactou mais seu time, tirou os espaços. Igual ao treinador do Santos. O treinador do Santos que é goleiro que joga com os pés e atacante que faça gol com a mão. Não é isso aí. Esses negócios aí não fazem nada em futebol, não resolve o problema. Não resolve. Tem gente perguntando aqui, eu não consigo ver também que eles falam, olha, 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3, e eu olho aquelas linhas, Darcy. Olho, não consigo ver a linha do 4, do 3. Cara, depois que tocou a bola, cara, tu joga. Fica um assunto que foi polêmico ontem no Grenal também, e é uma questão aqui do Giovanni Guimarães. Por favor, ninguém fala sobre a virose do Renato. Pelo amor de Deus, grande abraço a todos. Abraço, Giovanni. Esse negócio de virose no Grêmio é possível, porque teve uma há 2 anos aí, teve uma da cachumba, né? Teve. No próprio Grêmio. Então é possível. É possível, eu não vejo. Eu não sei se tem vacina para isso. Não, mas o Renato é um cara muito forte. Com virose, ele conseguiu ficar quase 100 minutos à beira do gramado. Ele é um cara que tem uma saúde de ferro. Tem. Tem. Porque os jogadores não puderam. Alguns tiveram que se recolher. Ele não. Uns com mais intensidade, outros com menos, né, Garbazo? Ele foi medicado para isso, né? E é bom lembrar que ele veio, faz pouco tempo, veio de um procedimento para o coração.
Não é então é um cara de uma boa recuperação, sim. Ó, o Helena Assunção, o Grêmio Futebol Porto Alegrense tem mais elenco que o Grêmio tem mais elenco que o rival. Eu acho que tem, né? Eu acho que tem também. O Grêmio tem um time muito mais capacitado. Tem mais qualidade tem mais de qualidade, reposição. né? Mais qualidade de reposição para repor. Né? Tem. E também se viu, claro, no segundo tempo houve uma diferença, e o troço ficou parelho, mas durante o primeiro tempo houve a expulsão e tal do Internacional, mas se viu que o padrão de jogo do Grêmio, com o time alternativo, é o mesmo padrão de jogo do time titular. O Grêmio tem um time formado, tu sabe, há quantos anos? Tem sistema de jogo. Vamos ver, tu que sabe tudo, há quantos anos o Grêmio tem um time formado? Desde o quê? Vamos rápido, vamos. Desde 1903. Desde quando? Desde 1903. Desde quando? Vamos lá, tu que sabe tudo. Vamos lá. Não, vamos lá. Deve ser uns 4 anos, desde o tempo do Roger. Não, o Grêmio está há 3 anos com o Renato. Essa formação do Renato há 3 anos. Não veio. Técnica o Renato aprimorou. Não, senhor. Não, senhor. O Renato aprimorou. Não, senhor. Aprimorou, mas já tinha com o Roger. Não, senhor. É o dono da verdade. Não, senhor. Não, dono da verdade não. Isso é realidade, não sou dono da verdade. Todo mundo diz que ele aprimorou esse tipo de toque de bola. Todo mundo, consenso, é burro. Todo mundo, isso não... A maioria. Não. Agora, tu é contra a maioria, então... Eu vejo diferente. O Roger tem um padrão de jogo. O Roger jogava com o Negueba, vamos estabelecer, essa é a primeira diferença. E o Renato, a cada 6 meses, ele muda um meio de campo. Ele só não muda o setor defensivo. Teve que trocar o goleiro agora. Mas do meio de campo para frente, a cada 6 meses cada 6 meses ele muda o time do Grêmio. Mas o que ele tem que mudar, ele não muda. O Michael caminhando dentro do campo. Mas isso é outro momento. Isso aí o Michael joga muita bola, meu. O Michael joga muita bola. O Adilson Andrade. O Michael joga muita bola. O Adilson, não adianta se iludir. O Grêmio está jogando uma bola medíocre. O Inter está iludindo. Pegou um grupo fraco na Libertadores. Mais um aqui. São estilos diferentes de jogar. Enquanto o Internacional jogar assim pegado, ele vai passando pelos caras. E o Grêmio, com seu estilo, foi mal num jogo só. Porque no primeiro jogo ele foi bem, deixou de fazer 4... Não, mas é aqui também, Garcia. Aqui o Grêmio desperdiçou muitas oportunidades. Pela primeira vez desse jogo que ele perdeu em casa, que eu vi a zaga do Grêmio jogar mal. Pela primeira vez. Mas o Grêmio criou, o Grêmio desperdiçou muitas oportunidades nesse jogo. Mas não ganhou. Por problemas, errou demais. Olha aqui. Vamos fazer o seguinte, tu tem que mandar alguns abraços. Eu quero abrir aqui com o Faustino Camargo. Olá, amigos, mande um alô aqui para Guarapuava, no Paraná. Então, ô Faustino, um abraço aí para o pessoal de Guarapuava, aí no Paraná. Um grande abraço e na nossa audiência também aí lá no Paraná. Jair Silveira Júnior e Plínio Secom acompanham o nosso programa aqui. O Sargento Guilherme Vitti, sargento do Exército, tem preferência. Sim. Sargento, um abraço para o senhor aí, sargento. E também um abraço para o Afonso Inácio Klein e para o doutor Geraldo Damiani. E um abraço para Jaqueline em Canoas. E o Giovanni Consone, também, um abraço para Sessão Maguila. O Márcio, o Grêmio já era na Libertadores. Não é bem assim. O Grêmio depende dele exclusivamente, Márcio, para garantir. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Grêmio vai garantir a sua classificação. O Grêmio tem 3 jogos ainda, né? Não, o Grêmio tem 4 jogos. 4 jogos. Joga o próximo fora, depois tem 2 em casa. O Grêmio tem que fazer 10 pontos. Não, o Grêmio tem a necessidade de ganhar, talvez até com um empate. Né? Esse jogo fora não tem necessidade de ganhar os jogos. Ele tem que fazer 10 pontos, não é? Não sei. Empatar um fora e fazer o Grêmio pode ficar com a segunda posição. Pode ficar com a segunda posição. E provavelmente, se o Libertad ganhar... 10 pontos na segunda posição. Não. Isso aí depende do que os outros Depende. O cálculo que estão fazendo que para chegar entre os dois tem que fazer 10 pontos. Não, isso, mas se um vai disparar, se o Libertad ganhar agora, dispara. A outra segunda vaga fica para disputar entre os outros. Pode ser menos. Bom, o que não é menos... Cálculo só renal, viu, Garbasco? Cálculo só renal. O que não é menos e é sempre mais em relação ao seu banco. É o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul, que ele oferece diversos produtos como esse que está na tela aí para você, que é o Banrisul Saque Digital. Ou seja, então você, inclusive, que já é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo do Banrisul, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Clique Simplifique.
abrindo a sua conta no Banrisul. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida, falando aí também, já projetando, o Renato que vai com o time reserva no jogo. Será que gostou? É que também não vale mais nada, o Grêmio já tem a primeira posição garantida também, né? O Internacional ao contrário, o Internacional hoje caiu na terceira posição, e aí a segunda posição, até para que se evite um Grenal aí antes da final, né? Mas a gente volta logo em seguida, após o nosso intervalo comercial. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com o sempre animadíssimo Darcy Filho, Ângelo Garbaschi e João Bosco Vaz. Acesse os canais 24, 524 da NET, as principais cidades aí do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, no Twitter, no nosso site, no YouTube, no Facebook, que você participa, compartilha também. Tem aí o nosso WhatsApp 51, código de área 998 15 9990. Nosso Dois Toques para Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, né? Multimídias para todos os tipos de carro, automatização de portões. Lá você também encontra câmera de segurança, você tem casa inteligente e aí, além do site, pessoal do interior, 3 endereços aqui em Porto Alegre. Na Benjamin Constant 1315, na Avenida Ipiranga 5800 e na Avenida Icaraí 912. Também o nosso Dois Toques para o grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, é o pilar do São José. Então, São José que está aí na quinta posição, já está com vaga garantida. Pô, fez 3-1 no Avenida. 3-1 no Avenida, rebaixou com vaga garantida, né? Rebaixou a Avenida. Fez 3-1. E agora joga na próxima quarta-feira com o Caxias, né? Porque existem aí 2 vagas abertas, os 2 já rebaixados, o Veranópolis e o Avenida, então ficam definindo-se as 2 últimas vagas aí, mas o São José já está garantido na fase de mata-mata do campeonato. Eu só vou lançar uma coisa em 10 segundos. Se tivessem anunciado terça-feira que o Grenal seria de time reserva, nós teríamos 45 mil pessoas. Tu já está te antecipando aqui a colocação feita pelo Adilson. Nem sei. Fazer uma... Mas tu está lendo aí? Como é que não sabe? Não, eu estou fazendo a pergunta. Mandar um abraço pro teu companheiro lá de Câmara de Vereadores, o Mendes Ribeiro, está nos assistindo. Alô, Mendizinho. Um abraço. Um abraço, Mendizinho. Mas e a resposta? Vamos lá, Alex. Esse Mendes Ribeiro é filho do Jorginho? Filho do Jorginho. É filho, neto do Jorge Alberto Mendes Ribeiro. Eu sou das poucas pessoas que chamavam o Jorge de Jorginho, porque só chamava o Jorginho de Jorginho o velho Mendes Ribeiro. Não, nós chamávamos também, porque eu fui colega do Jorginho, estudamos nas Dores. Estudamos nas Dores. Mas aí tu era colega de bater bolas. Eu digo assim, fora desse ambiente, Jorginho, eram raríssimas pessoas que chamavam o Jorginho de Jorginho. Só o velho Jorge Alberto Beck Mendes Ribeiro. E nós chamávamos tempo de guria, de colégio das Dores, até porque em relação ao pai, né, que era o Jorge, então era o Jorge e o Jorginho. Bom, vamos lá. Tem que convidar o Mendizinho para vir uma noite aqui, que ele entende tudo de futebol. Então tá aí. Aliás, da família, o avô dele não entendia nada, mas narrava futebol. E o pai dele era conselheiro do Grêmio e também não sabia nada de futebol. E ele é conselheiro, acho. Só que o avô, o cronista sempre, né, fica aquela, não decide ficar, mas o avô era colorado, né? O pai é gremista. Eu participei de uma das transmissões mais históricas do rádio brasileiro, ao lado do Mendes Ribeiro. Foi em Estocolmo, na Suécia, no jogo em comemoração aos 50 anos da conquista de 58. E aí narrou o jogo Mendes Ribeiro, comentou o jogo Rui Carlos Osterman, eu fui o repórter, Antônio Augusto Plantão, e participou do presídio central Flávio Alcaraz Gomes. Esse menino que está nos assistindo, que é um excelente vereador, quando ele entrou na Câmara, ele botou o nome dele de Pablo. Aí eu chamei ele num canto. Ô meu, tu tem uma dinastia. Claro. Teu avô Mendes Ribeiro, teu pai Mendes Ribeiro,
Tu tem que ser vereador Mendes Ribeiro, não é Pablo. Belo conselho. E aí, ele... Aproveitar o sobrenome. Vamos lá para alguns comentários aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos lá aqui, ó. O Adilson Andrade, em relação a isso que o Garbaschi leu, né, para fazer um gancho. Grenal de reservas é uma pouca vergonha. 45 mil pessoas na arena para ver um jogo de compadres. Não palhaçada, teria, né? diz o Adilson. Não teria. O engenheiro Schneider, Darcy Filho, sempre muito coerente em seus comentários. Opa! O Marcos Vargas, lá da Casa dos Pneus. Boa noite, Cadu. Colocaram o guri em uma fogueira, nervoso e sem experiência em grenais. O treinamento tem culpa, sim. O treinador tem culpa, sim. Mas era um jogo de meninos, jogo de guri também. Olha, o goleiro do Grêmio, foi na última hora, o goleiro do Grêmio tremia. Tem culpa e não tem tremia. Bom, o Renato tem culpa, né? Imagina se toma o gol e tremia o goleiro do Grêmio. O César Leopardo... De novo, o jogador que vai para a seleção no Grêmio não tem oportunidade. O goleiro que tinha que jogar é o que estava na seleção. O goleiro que entrou ontem. Bom, ele pode estar viajando com a Sub-20 também. Vamos lá, o César Leopardo, um abraço para o Bosco e para ti, Cadu. O Fernando Sommer, mimimi, jogar a culpa no Daronco só pode ser saudade do voado. Isso aí foi coisas do Garbaschi. Foi uma atuação perfeita do Daronco, não teve restrições. Eu disse que ele é o rei do cartão amarelo. Mas eu estou falando em relação ao jogo de ontem. Eu não disse. O João Batista Melo, pelo amor de Deus, o Nonato fez 3 faltas duras e desnecessárias seguidas. Queriam esperar quebrar a perna ao jogador, mas foi justíssima a expulsão, ninguém está dizendo, pelo contrário. Um abraço a todos, do Netinho, filho do Batista Filho, grande Netinho. Grande folhão. Grande. Desfilou na Vila do Iapeí na homenagem ao Alceu Colares. Netinho estava lá. E o que dá ser amigo das pessoas da bancada, né? Não sou citado nenhuma. Não, estamos citando aí o João Batista. Neto, Netinho. Calma, Neto. José Boteon, diretor-presidente da nossa Teletax também na audiência, aí mandando um abraço. Gamal Fernandes, meu craque, só dinossauros hoje, hein? Só dinossauros hoje. Quero dizer que o Gamal joga muito mais do que tu. Do que ele pensa. Não, ele é muito craque. Mais do que tu. Ele é técnico, Joga bem. Mas não loga a bola pra ninguém, né? Se ele pode botar embaixo do braço, não tem jeito. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Tá certo, bem que ele faz. Não tem pra ninguém. Essa questão aí a gente, rapidamente, a gente está chegando no final do programa, o Renato aí colocar os times reservas é natural, não tem mais o que fazer, né, já tem a posição. Mas essa outra questão aí que vai agora servir de decisão, de muito debate, alguns, né, dizem que tem que estar no estatuto, essa questão, e a reunião na próxima semana em relação aí à permanência, né, do presidente Romildo por mais 3 anos. E ele aceita? Ele aceita? Ele deu a entender que sim, né? Mas ele quer as coisas... Eu não sei a história toda. Eu não sei... Essas coisas não me conformam. Eu não sei a história toda, mas eu ouvi dos gremistas na Câmara lá, e o Mendizinho é um, e o Caruso é outro, essa pessoa, que parece que quando mudou o estatuto, o Romildo, em vez de fazer 3 anos, fez 2. Teria feito o mandato de 2. Então estão se pegando nessa brecha aí para mudar o estatuto. Tem gente do Conselho. Não tem. E do Conselho de Administração, que já foi reeleito, então abre. Isso aí vai mudar, isso aí está preparado para ser feito. É justo que reconduzam o presidente Romildo. Não vem. Isso aí está tudo preparado. Mas ele não tem pretensões políticas. Claro que mas ele não pode concorrer agora. Não tem eleição agora. Nem quer, não. Vamos lá, agora aqui, Cadu, coloca a pergunta aí. Por que o Odair não gosta de aproveitar os... 22. Vamos lá. Ele hoje está com uma pandemia também. Vamos dar atenção aqui aos nossos internautas, agora são telespectadores, internautas, enfim. Mas o aqui no caso, todos, hein? Cadu, coloca a pergunta aí. Por que o Odair não gosta de aproveitar os guris da base? Toda hora testando o Wendel, o Richelli, o Bruno, o Potker e os guris, o Sarrafiore. Tem lateral, tem guri bom, meio campo como o Richard. O Odair, ele não estreita simpatia com a torcida, o Vieira lá de mas ele botou. Mas mais do que nunca agora estão colocando guri para jogar. E não é guri da base. Guri da base é uma outra coisa. Está colocando jogador semi-pronto que o Internacional contratou. Olha, ponto final, o Marquinhos Xavier, lá em Rio Grande, nos assistindo em Rio Grande.
O Rio Grande é uma terra do meu pai, né? Muito curti lá em Rio Grande, férias, na minha época de juventude, cassino. Carnaval, cassino, né? Tem um carinho muito grande, tenho parentes aí do meu pai, está ainda em Rio Grande, né? Então o Marquinhos, o repórter Marquinhos Xavier da Rádio Zona Sul em Rio Grande, ligado no programa, e conheci o trabalho de vocês, né? E a TV também. Marquinhos, um abraço aí, Rio Grande. Para mim, Rio Grande é uma cidade muito sentimental, tem muito carinho pela cidade de Rio Grande. Bom, que era minha avó de Rio Grande, meu pai, enfim, meus tios todos de Rio Grande. Vieram todos jovens para cá, mas... Josias de Rio Grande? Josias também de Rio Grande, é verdade. Papareia, como se diz, né? Papareia. Bom, ponto final. Olha, como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Grande Sul, referência nacional. Não esquecendo que às terças, quartas e quintas e aos domingos, promoções do Barranquinho, é o Complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto, Avenida Ipiranga, 82 endereços à sua disposição, hein? 2 endereços. Na Avenida Ipiranga, 8113 e a nova revenda da Kia São Moto, na Ceará 370. Agora vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, um teatro, vai para futebol, seja para onde você for, não quer saber de estacionamento, Teletaxi aí na tela para você. 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. Hoje, na audiência do nosso diretor-presidente, José Botão. A semana vou lá tomar um café contigo, Botão. Faz horas que eu não te visito, até vou matar a saudade, tá certo? Agora vai para longe, vai voar alto, você vai de Táxi Aéreo. Na sequência, vem o nosso Jornal da RDC com todas as informações do dia, com a apresentação de Lilian Melim. Logo após o Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes, com a apresentação de quem? Dele, Darcy de Melo Filho, que vai continuar aqui. Então faça que nem o Darcy, continue aqui com a programação da nossa RDC TV. Nossos Dois Toques volta amanhã a partir das 21 horas. Até lá, obrigado, um bom final de noite para você. Tchau, tchau. Toques. Oferecimento Kia e Lifan São Motors, Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E GBOX Previdência e Seguro de Pessoas.